capítulos, de tudo. Ela fala, eu nunca, como é que é isso? Que ele Pode falar? Oi. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui estamos já aguardando todos vocês. Hoje com o Eduardo. Estamos aqui hoje com muita alegria para estudarmos juntos a lição do nosso lar 47, A Volta de Laura. Muito interessante esse capítulo, Muito interessante. né? Uma das coisas assim que cada lição dessa que eu tenho acompanhado, são tantos detalhes numa lição de menos de meia dúzia de páginas que elas são para levar para o resto da vida, né? E para estudar muitas vezes, né? Para poder compreender. Muitas vezes, porque realmente é como reencarnação, né? Você precisa reencarnar e aqui a gente precisa estudar muito, porque são detalhes tão sutis que a gente não consegue numa primeira leitura, vida só, e nem numa vida só, né? Eu acho que a gente vai trazendo esse conhecimento para ir amadurecendo, né? Exatamente. E também nós somos muito auxiliados quando a gente tem uma boa intenção, os espíritos que vão trazendo, né? Aumentando a nossa capacidade de entendimento, de aproveitamento de tudo isso, e de principalmente a gente vai sendo estimulado muito pelas coisas que a vida vai nos apresentando, para a gente realmente aplicar aquilo que a gente tem aprendido, né? Porque não dá para ler o Evangelho, estudar o Nosso Lar, ou qualquer livro do André Luiz, e querer continuar do mesmo jeito que era antes de começar tudo isso, né? É impossível. É só mesmo. quando lê mesmo por cima. Agora, a hora que você estuda e quer perceber as coisas, né? Como realmente aconteceu, como eles estão nos trazendo para que a gente tenha um despertar. Numa primeira leitura em que você quer conhecer a história que está ali no livro, é uma coisa, né? Mas quando você começa trocar ideias com os companheiros, aqui como a gente tem feito nesse estudo e nos outros estudos dos outros livros que a gente faz, um levanta um ponto, um faz outra pergunta, e isso é muito enriquecedor para todos nós, né? Vai agrupando o conhecimento, vai chamando a atenção para alguma coisa, né? É muito, muito, muito interessante. Não dá realmente para a gente pensar em parar de estudar, que já sabe. Aí não dá, né? E também não dá para pensar em não aplicar, né? Só para ser um arsenal que a gente deixa guardado no cantinho do cérebro, ou no cantinho da estante, né? Não dá. Tem que botar em prática realmente, né? Então, vamos aguardando notícias de vocês, se o som tá bom, se o audiovisual tá bom aqui, que já estamos no nosso horário, né? Podemos começar aqui, né? Dá mais 2 minutinhos. Tá bom. Ótimo. Fica à vontade. Então ainda estamos aqui aqui. regulando o som, né? Imagem, equipamentos novos. Então a gente vai se adequando, né, Edu? Exato. Estamos aqui para tentar fazer o melhor possível para chegar da melhor maneira à casa de todos e todos poderem aproveitar com muita intensidade. E quem já leu ou quem tiver alguma dúvida quanto à reencarnação, né? A gente está aqui, o Edu está aqui para responder, a nossa equipe básica aqui também, tá bom? Perfeito. Então vamos agora começar, né, Edu? Exato. Então, mais uma vez, os que estão chegando agora, bem-vindos a esta casa. Hoje estamos aqui com o Eduardo. Boa noite a todos. Uma alegria. Então, vamos neste momento já colocando aí o nosso copo d'água, como sempre, né, para que ele possa ser fluidificado pelos mentores.
E vamos nos imaginando nessa casa tão querida que nos recebe com um abraço fraterno. E sendo abraçados neste momento pela equipe espiritual, estes abraços se estendendo aos nossos lares, aos nossos familiares, formando esse grande coração que neste momento nos dirigimos a Jesus. E lhe rogamos, Mestre, sê conosco nestes instantes, ajuda-nos no entendimento das lições do seu Evangelho, das lições dos seus mensageiros espirituais, para que elas possam despertar em nossos corações e em nossas mentes um caminhar mais tranquilo para chegarmos contigo até o Pai. E rogamos a Mãe Santíssima que nos envolva no seu manto de luz, de paz e de amor. Rogando hoje, Senhora, que possas envolver o Edu no seu manto sagrado, para que ele possa nos trazer os ensinamentos de André Luiz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o nosso assunto de hoje é a reencarnação. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item 25, necessidade da encarnação. E quem vai nos trazer esta mensagem, essa explicação, é São Luís. Então foi perguntado, a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? E aí ele respondeu, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe põe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então vamos agora passar para a nossa aula de hoje da educação mediúnica, o nosso estudo,
que nós estamos ainda vendo as manifestações objetivas. E hoje nós vamos ver no livro dos médiuns, capítulo 12, pneumatografia ou escrita direta. Ainda é um fenômeno objetivo, um fenômeno físico. Então, Kardec começa nos lembrando que esta escrita direta, ela é feita pelo próprio espírito, ela não tem intermediário, como na psicografia, é um espírito que transmite a mensagem para o médium e a mão do médium que escreve. Nesse caso, a pneumatografia, ela é direta. Então, ele nos explica aqui que pneumo é o ar, é o sopro, é o fluido, e que grafia é um modo de escrever, é a escrita. Então, é uma escrita feita com esses fluidos, né? Então, por isso que eles chamam de escrita direta. E aí, Kardec nos fala que essa escrita direta, ela é obtida sempre por meio de provocação. Então, foi feito naquela época para que se ficasse constatado mesmo, todos esses fatos pudessem ser registrados. E que ela é obtida desta forma. E para que isso acontecesse, era necessário que tivesse recolhimento, prece e uma evocação, um pedido para que isso pudesse acontecer. E que isso podia acontecer em vários lugares, e desde que tivesse as condições morais exigidas e que estivesse perto um médium de efeitos físicos que tivesse essas qualidades. Então, para que isso acontecesse, ele deveria ser provocado, foi provocado por aquele grupo de estudiosos que nos relatam vários fatos que aconteceram. Então, eles evocavam um espírito bom para que esse espírito bom pudesse trazer uma mensagem. E enquanto eles faziam essa evocação, eles colocavam em determinado local um papel. Eles começaram assim, com uma folha, e segundo Kardec, este primeiro estudo deles, era uma determinada folha que tinha um timbre do escritório de comércio do senhor Didier, para ver que realmente eles colocaram aquele papel ali naquela hora e que esta mensagem chegou ali na hora. Então ele diz o seguinte, que tem que ter este médium, que tem estas qualidades morais, este médium de efeitos físicos, que tem esse fluido para doar, e que o espírito, através da vontade dele própria, sozinho, ele faz esse fenômeno, ele produz esse fenômeno. Então, ele fala o seguinte, que essa atribuição do espírito de utilizar este material que está na natureza, ele retira todo ele do fluido universal. E não precisa de nada, né? Seria da mão do médium, ou muitas vezes nem do papel para ele escrever. Ele escrevia em qualquer lugar, numa pedra, numa tábua, e encontraram muitos desses escritos em diversos locais que, mais pelo recolhimento e pela forma como eles pediram e estavam esperando, do que propriamente dito pelo local. Aqui ele conta que dessa primeira vez foi numa igreja lá em Notre Dame, e ele colocou este papel e ele dobrou em 4 esse papel. E tinha o timbre do comércio dele, e ele colocou num dos degraus da igreja. E aí ele e a senhora Firme, o senhor Didier, que era da Sociedade Espírita, onde Kardec também fazia os estudos, e que aí eles se recolheram um pouquinho mais para trás e ficaram em oração. E pediram, né, para que um bom espírito colocasse ali uma palavra. E aí, depois de 10 minutos, eles vão olhar, a hora que eles desdobram a folha, está escrito a palavra fé. E aí ele olham de novo, de outro lado, estava escrito a palavra Deus. E aí eles, mais uma vez, eles pedem para saber quem é que escreveu, né? Se poderiam saber quem foi o autor daquelas palavras, né? Já que ali não tinha nada, só tinha aquela folha, não tinha uma caneta, uma tinta, nada.
E aí ele fala que foi Fénelon. E nós vemos que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, esse é um dos espíritos que compuseram aquela legião de espíritos que vieram nos trazer as mensagens do Evangelho. Então, Kardec nos fala que esses fatos, esse é um dos fatos, mas ele conta vários, e vários estudiosos que vieram depois dele, né, Leon Denis, Crookes, eles todos demonstraram que este fato acontecia dessa mesma forma, né? Sempre era a vontade do Espírito. Então, não é aquele fato que a gente fala, vai ocorrer. Né? Não, precisa da vontade daquele Espírito para que ele, utilizando os fluidos, né, universais aí, ele faça ocorrer aquele fenômeno. E aí ele fala o seguinte, que é um dos fenômenos mais extraordinários, né? Porque não precisa de caneta, de papel, não precisa de nada. Eles produzem tudo. Neste caso, foi colocado um papel, mas muitas vezes foram escritos em outros lugares sem essa necessidade. E Kardec nos alerta o seguinte, que é para a gente não ver só os efeitos, que é para a gente procurar a causa. E quando nós começamos a estudar e ver que tem uma causa inteligente por trás disso, pelos espíritos, e como isso acontece, tudo isso deixa de ser sobrenatural. Então ele diz que foi utilizado naquela época, como todos os outros efeitos físicos, para nos trazer a manifestação espiritual, a comprovação desse mundo dos espíritos, dessa inteligência que está fora do corpo físico. E aí ele nos fala o seguinte, que todas as vezes em que eles pediram ajuda e eles estavam todos imbuídos de boa vontade, né, que não era para nada mal, era para o estudo, para que acontecesse, para que esses fatos fossem comprovados e que pudessem deixar para que nós hoje pudéssemos entender como ele era feito, sempre foram feitos com todo respeito, com médiuns de moral elevada, sempre com prece, com recolhimento e com respeito a esses seres que vêm nos trazer sobre o mundo espiritual, sobre todo este mundo que a gente não conhece ainda, né? Então ele fala o seguinte, que eles nos trazem que essa escrita ela pode acontecer nessas condições, né, morais do médium, de prece e recolhimento, em que essa escrita pode ser feita em qualquer lugar, numa pedra, num papel, numa madeira, num vidro, tem muitos casos escritos em vidro, e que também essas escritas, elas eram variadas, ela não é só de lápis, caneta, azul, não, ela podia ser de qualquer cor, e também eles nos relatam muito destas mensagens escritas em línguas estrangeiras, diferente daquele médium e daquela outra pessoa que estava no local, que era realmente para comprovar essa autenticidade. E aí nós trazemos que a mais famosa escrita direta foram os 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu. Então, que tudo isso hoje é só para nós conhecermos que existiu, não é necessário mais a sua comprovação e que sempre tem que ter o médium, o espírito, e depende sempre da vontade desse espírito para que possa acontecer isso. Então, agora nós vamos para o nosso capítulo 47, com o Eduardo, que vai nos falar sobre... A volta de Laura, né? Então, no capítulo 47, nós temos a descrição de André Luiz sobre o retorno de Dona Laura, a volta aos círculos terrenos. E eles fazem uma noite, uma reunião, e ela recebe visitas de amigos do nosso lar, que trabalhavam com ela, que eram, na grande maioria, particularmente
do Ministério do Auxílio e da Regeneração. Esses companheiros foram demonstrar simpatia e apreço à Dona Laura. Era uma trabalhadora incansável, que tinha muitas horas e muitos bônus horas pelo seu trabalho muito dedicado, que executava lá em nosso lar como enfermeira, né? E a Dona Laura, apesar de todo esse apreço, essa consideração que ela estava recebendo dos amigos, ela se mostrava bastante preocupada por estar chegando próximo o momento dela voltar à vida terrena, em que aqui já existia a presença do esposo que a esperava, e depois, no futuro ainda, ia receber os filhos, porque era uma família que já existia há bastante tempo, que tinha os seus compromissos diante da justiça divina, e que agora ela ia se juntar ao marido para receber os filhos e aqui poderem executar a tarefa de evolução, de melhoria, de ressarcimento diante da justiça divina, como todos nós temos que fazer nas nossas encarnações. Crescer, aprender, evoluir, mas também temos as nossas responsabilidades criadas no passado, em que a gente muitas vezes não executa as nossas tarefas de maneira tão positiva como deveríamos, né? E ela diz que espera, entretanto, que encontra animada, deveria esperar uma glória, para que no mundo nas suas condições de milhares de horas de serviço, e também vai ter a retaguarda dos filhos. E a Dona Laura, devemos compreender que a reencarnação, ela diz, né? Devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de muita importância. O ministro Genésio, que estava presente nessa reunião, vem lhe trazer um estímulo muito grande para que ela se fortalecesse e pudesse entender que a reencarnação não é só a situação da gente estar nos ressarcindo, nos expondo para o sofrimento e tudo isso. Então, o ministro Genésio diz a ela: não se deixe levar pelas conjecturas, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos, porque Deus está sempre conosco e nós, estando com Ele, receberemos a proteção, o estímulo, ela teria sempre os companheiros do plano espiritual ligados a ela no nosso lar, os que tanto receberam dela lá, e, enfim, uma situação bastante positiva para ter sucesso na sua reencarnação. E ainda ele diz assim, o ministro Genésio: não pense em fracasso, mentalize sim a possibilidade de êxito. Não estaremos longe, não ficante a distância, que energeticamente ela poderá acontecer. Então ele está ali dizendo que vai estar junto, né? Que vai estar apoiando, que vai trazer tudo aquilo que ela precisa para ter as melhores condições. E a Dona Laura ainda diz que ela estava solicitando o socorro espiritual de todos os companheiros e que sentia-se enferma, que se acabara de curar-se. Então, nesse período que ela passou no nosso lar, desde a última encarnação até agora, ela tinha curado um monte de feridas que existia. Mas a gente sabe que a nossa pele, quando tem cicatrizes, nós podemos, com um pequeno arranhão, voltar a ter enfermidades.
Então foi essa a imagem que ela tentou passar para aqueles que não estavam entendendo a dificuldade e a ansiedade pela reencarnação que estava se aproximando. E orar e vigiar, né? Porque por isso que Jesus nos ensinou, né? Nas horas das dificuldades, nós temos a necessidade de estar orando, estarmos bem assessorados, podermos acalmar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades de entendimento, para poder ouvir aquilo que o plano espiritual, aquilo que a luz nos traz nesses momentos. Porque se nós ficarmos perdidos só pensando nas dificuldades, nas situações que não são do dia a dia, a gente vai ficando cada vez mais atrapalhado e perdendo a oportunidade de receber a ajuda que está sendo dada em tempo integral a nós mesmos, né? E ainda o ministro Genésio diz: ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem do que na satisfação de si mesma. O grande perigo é o egoísmo, ele diz a ela nessa conversa íntima que tiveram. Então a gente vê que nas lições do Evangelho nós temos a lição do egoísmo, que é a chaga principal, e aqui ele reforça essa situação, de que quando nós estamos aqui no planeta Terra, pensando nas nossas conquistas, nas nossas situações íntimas, nós deixamos de aproveitar o tempo, de ajudar ao próximo, de se preocupar com o próximo, de realizar aquilo que vai nos trazer a paz, o ressarcimento diante da justiça divina, porque nós, com certeza, às vezes nós não retribuímos àquela pessoa, àquele espírito que nós prejudicamos, mas nós, podendo ajudarmos a outros, né, estaremos zerando o nosso débito diante da justiça divina. É como aconteceu numa das lições anteriores, em que o André Luiz encontra numa das enfermarias uma pessoa que ele tinha provocado um desconforto e que ele se sentiu muito envergonhado. E depois que ele se recuperou e viu que a irmã não estava ocupando, ele pôde dizer a ela: de hoje em diante você será minha irmã, você será da minha família e eu vou fazer tudo para te ajudar. Nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente encontra a quem a gente machucou, a quem a gente deixou insatisfeito e que se frustrou com as nossas atitudes. Mas com certeza Deus nos dá a oportunidade de colocar outras pessoas na nossa vida para podermos realizar naquele momento, quando nós estamos preparados, o ressarcimento diante da justiça divina. E ainda o ministro Genésio continua. E a dona Laura diz, depois da fala dele: aqui, lá no nosso lar, temos bons companheiros. Quase todos conhecem a luz do Evangelho. Mas na terra, porém, vivemos num mar de imensas agressões. Então a gente vê o quanto o meio ambiente, o meio que a gente vive, o meio que a gente cria, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, são importantíssimos. Uma casa que não tem harmonia entre os seus familiares, que é o maior refúgio que a gente tem na nossa vida para poder se relacionar bem com aqueles que são os principais objetivos do nosso relacionamento quando aqui estamos na Terra, e nós não criamos essa harmonia no nosso lar, aonde a gente vai se recuperar? Aonde a gente vai se revitalizar? No boteco da esquina? No jogo de futebol? E na conversa da fofoca dos meios ambientes que normalmente o mundo nos apresenta? Não. É o lar o principal local para que a gente possa se recuperar, se estabilizar
e poder se fortalecer para continuar levando o amor ao próximo, o amor àqueles que precisam da gente, né? Que estão nos nossos relacionamentos, e aplicando o Evangelho com o mais próximo, que são os nossos familiares, e daí podemos levar a outras pessoas. Porque se nem em casa a gente não faz a lição do Evangelho, como é que a gente vai poder levar a alguém o amor que o Cristo tem nos ensinado através do Evangelho tão bendito que Ele nos trouxe? E ainda a dona Laura disse que a visita do ministro tinha sido providencial. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e as trevas dentro de nós mesmos. Porque a gente só vai ser submetido a provas desnecessárias se a gente não anular a essas transgressões que a gente está normalmente habituado a realizar e acha que está tudo bem, e isso vai nos corroendo o nosso íntimo, porque depois que a gente começa a tomar contato com o Evangelho, já lá quando Deus nos criou, Ele já colocou em nós a capacidade de entender o que é bom e o que é ruim. Mas se a gente alimentar o lado escuro, obscuro do nosso interior, a gente não vai conseguir se iluminar. Vai continuar obscurecido por sempre, né? E o importante é nós alimentarmos aquilo que nós temos de bom, aproveitarmos o que as pessoas que nos circundam têm de bom, para a gente poder fazer com maior intensidade aquilo que o Cristo tem nos ensinado. E ainda o ministro diz: dentro do mundo individual, cada ideia é uma entidade. A porta, nutrindo os elementos, é uma entidade à parte. Nutrindo os elementos do bem, progredirão para a nossa felicidade. Né? Então você vê, nutrindo os elementos do bem, nós estamos contribuindo para a nossa própria felicidade. Sendo nossos exércitos de defesa. Então, a defesa que a gente tem no mundo é nós fazermos o bem sem olhar para quem. Porque se aquela pessoa está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, ou ela está servindo de veículo para trazer um teste a nós, ou ela está cobrando alguma coisa que a gente deve a ela. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Só que o Evangelho explica isso para a gente detalhadamente. O Cristo que viveu milhões de anos executando e realizando tarefas maravilhosas, tanto que ele se desenvolveu tanto que Deus entregou-nos a ele para que cuidasse de todos nós, porque ele tem experiência em cada pequeno detalhe, seja de alegria ou de tristeza que a gente realiza, e sabe como sair daquilo, como se compensar, como não entrar, porque o Evangelho começa nos dizendo como não fazer, pelo menos tem que corrigir, né? Então, se a gente não fizer nada errado, a gente não tem nada para corrigir. Por isso que tem espíritos que crescem, evoluem e são muito mais evoluídos do que muitos outros que estão aqui no planeta ainda, como nós, né? Então, ele continua dizendo, sendo nós, todavia, alimentar qualquer elemento do mal é construir base segura para os nossos próprios verdugos. Então, aqueles que não têm amor por nós, quando nos vê tendo realizações menos seguras, menos intensas no sentido do amor, vão nos cobrar com maior facilidade aquilo que ele acha que nós devemos, né? E ainda tem a colocação de que ela iria receber ajuda para a sua reencarnação. Os funcionários
que é descrito no capítulo, funcionários das contas, né? Que faz as contas de quantos bônus hora, de quanto de bem ela realizou para a sociedade dentro do nosso lar. Foi solicitado, e diante dessa, ele coloca para ela, né? Que o gabinete da governadoria solicitou ter o maior cuidado no trato com a ascendência biológica. A gente sabe, a ciência mostra que a nossa o DNA, aquilo que a gente recebe dos pais, a hereditariedade, obrigado, esqueci, fugiu a palavra. A hereditariedade é muito intensa na formação do nosso corpo. E isso faz com que a gente fique sujeito a receber aquilo com muita intensidade. E ela, como pediu, já havia pedido e tinha merecimento, ela recebe o auxílio até nesse aspecto, de abrandar essa hereditariedade que poderia ter e principalmente poder ter um corpo dentro daquilo que ela precisava para poder ter sucesso na sua reencarnação. E ela diz ainda: pedi que não me encontre demasiadamente sujeita à lei de hereditariedade. Tenho tido uma grande preocupação relativamente ao sangue, que o sangue é onde circula o corpo vital do perispírito e toda a parte do amor de Deus em todas as células do nosso corpo são levadas pelo sangue, que são levadas essas energias do amor divino e chega em cada célula do nosso organismo, que é justamente o sangue, que não é só o oxigênio, a glicose, tudo que nos mantém como seres vivos, né? Mas principalmente o amor é distribuído para cada célula do nosso organismo. Muitas vezes nós deterioramos esse amor e recebemos a raiva e o ódio que vai ser distribuído também para as nossas próprias células, que causam tantas doenças como a ciência tem nos demonstrado nesses anos todos. E aí no finalzinho ainda ela fala para o André Luiz que na próxima noite eles terão uma reunião íntima na casa dela e que ele está convidado para isso, e ele se sentiu ultra feliz por essa deferência da Dona Laura, que ele tinha no mais alto conceito, porque ela realmente era um espírito que no nosso lar era de muitas realizações positivas, mas o recebeu em sua casa como mãe, o deu apoio, o deu compreensão, o deu orientação a ele, para que ele pudesse ser, como a gente vai ver mais para frente, recebido como um verdadeiro cidadão e muito menos pela realização, mas pela transformação que ele executou, pela compreensão do que ele aprendeu com a Dona Laura, com os seus filhos, com todos aqueles companheiros e a gente viu a descrição maravilhosa. Estamos chegando no fim do livro, com muitas ainda lições, com algumas lições para podermos entender de maneira mais ainda intensa o quanto da transformação e do amor falando alto em todos nós. Obrigada, Edu. Obrigado. Muito bom. Temos perguntas? Aqui, né? Não? Edu, Pois não. uma coisa aqui que me chamou a atenção na hora que você estava falando, é uma festa? O retorno? É uma festa no plano espiritual? Quem fica no plano, quando então, alguém volta nessas condições da Dona Laura? Da Dona Laura, isso foi mais intenso, porque ela era um espírito que tinha todas as condições, né, de se dar bem, de ser um espírito que viesse realizar uma tarefa e o cumprisse. Ela tinha todos os predicados para que isso ocorresse. É uma festa porque todos que estão
nessa situação de reencarnação é porque já entenderam a necessidade de vir aqui a uma prova, a novas experiências, a novas transformações, né? Que, como eu já disse, tanto para se ressarcir diante da justiça divina, como para ganhar conhecimento, experiência, né? Principalmente, acho, experiência, né? Porque às vezes você está teoricamente envolvido por livros, uma biblioteca intensa que se coloca, né, no nosso sala de estudo para quem tem essa oportunidade, mas não adianta ficar só lá na estante, né? Tem que estar aqui no coração. E aqui, quando ela vem, ou quando nós estamos aqui, é justamente para isso, para botar em prática aquilo que a gente tem. Então, essa festa no plano espiritual, esses que vão lá, né, levar o seu amor, são os que continuam depois acompanhando aqui na Terra? São os que apoiam, que vão ser os que vão nos socorrer, nos trazer a compreensão de que é uma passagem, é um momento de dificuldade, muitas vezes necessário, porque quem já vem na condição dela já entendeu muita mais coisa do que quem vem numa reencarnação compulsória, numa situação diferente. Mas ela que compreendeu, sabe o quanto ela precisa vir para poder realizar as tarefas que sente no coração, que foram programadas para a sua reencarnação, para poder se transformar. Então, numa reencarnação, além daquele anjo protetor, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, nós temos todos esses familiares e amigos nos ajudando. Então, isso era uma coisa assim que no começo eu tinha um pouco de dificuldade, né? Porque de uma certa maneira, a gente sempre falou, no começo, quando eu comecei a estudar a doutrina, sempre se falava de um núcleo de espíritos, né? Depois vira aquela coisa assim do espírito que é o anjo protetor, que é o guardião da gente, né? Mas aquele é o principal, ou é o que fica ali, né? Se você acompanhando do lado da gente ali. Mas existem toda uma família, né? É como na nossa família terrena. Você tem o pai e a mãe, mas às vezes você tem um irmão que muitas vezes faz mais por você do que você pode receber em certos momentos pela compreensão que ele tem. Outras vezes é uma pessoa que não é da sua família consanguínea, é da família espiritual. Sempre alguém vem ajudar, né? Uma hora é um livro que eles nos colocam na mão para a gente ler, uma hora é uma mensagem que a gente recebe. Quer dizer, são infinitas situações nos motivando para entendermos que essa prova, essa dificuldade que nós passamos, ela será recompensada por 100, como diz o Evangelho, no sentido de que a gente faz tão pouco e recebe tanto, né? A gente, quando chega numa casa de trabalhar, de começar a estudar, você normalmente está lá estudando, de repente você começa a sentir vergonha se você não fizer alguma coisa para ajudar o próximo, porque você está recebendo tanto, né? Como é que eu vou guardar isso só para mim, né? Como é que só eu vou sentir essa alegria? Não, vamos distribuir essa alegria aos outros, né? E aqui com o ministro Genésio, quando ele fala assim, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Como é isso para a gente hoje aqui, que a gente está passando esses períodos? Então, se a gente não... eu mais do que nunca, né? Eu sempre, desde criança, procurava as coisas de Deus, porque eu aprendi isso em casa. Mas eu ficava assim, né? Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não... né? Agora, e quando não, como agora, a gente não tem a que parte fazer, né? A parte é se manter tranquilo e realmente botar em prática o Evangelho no sentido de que Deus está cuidando. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Deus está cuidando. Você vai gradativamente vendo que isso é uma verdade absoluta. Então a gente tem que confiar na gente mesmo também, que não estamos sujeitos a tantas interferências aqui que nós vamos conversar aqui mais para frente. A gente tem que se alimentar bem no Evangelho,
para tentar entender essa proteção divina, como ela chega de várias maneiras. Exato. Então, o primeiro passo é esse, né? Você entender que Deus está cuidando de você. Porque na vida, na experiência divina, às vezes a gente confia em alguém e aquele alguém te puxa o tapete, te tira aquela crença que você tem nela. E aí você se frustra. E a gente, como está isso sendo repetido, porque a gente não aprendeu a lição. É isso que eu ia falar. O outro que nos frustra ou nós que esperamos alguma coisa e não fizemos. E como a gente não aprendeu a lição, a gente acha que Deus vai agir com a gente da maneira com que a gente se relaciona. Porque também tem o lado da gente frustrar o outro, né? Sim. A gente puxar o tapete do outro, não é só os outros que puxam o tapete com a gente, né? A gente constrói uma situação e aí você plantou a chuchu, colhe chuchu. Plantou abobrinha, colhe abobrinha. Então, se a gente não planta o bem em benefício do outro, como é que a gente pode esperar que a gente vai receber o bem das pessoas que nos circundam? De Deus sempre. Mas a gente tem o compromisso de transformar aquilo que não foi bem feito em coisas bem feitas, né? Quando ele fala que confiar em nós mesmos, ele ainda fala um pouquinho aqui para frente. Não pense em possibilidades de fracasso. É isso que a gente tem que agora fortalecer quando vem algum pensamento. Exatamente. Estar se alimentando sempre do Evangelho, do convívio com pessoas que estão sempre pensando positivo, da maneira melhor possível, de estarmos elevando a nossa energia a Deus, né? Para a gente poder ouvir alguma coisa, né? Porque ouvir alguma coisa. Né? Se a gente começar só a se alimentar de pensamentos negativos, de informações negativas, como é que a gente vai achar na nossa geladeira uma comida boa que vai nos alimentar e não vai nos fazer mal, né? Então, a gente, na nossa prateleira, precisa ter boas ideias, bons pensamentos, boas realizações, para na hora que você precisa se apoiar naquilo, e aquilo é sempre o Evangelho, né, Deise? Sempre o Evangelho. Aqui também ele fala assim que para a gente se manter vigilante, né? Exato. Nessa parte aí, quando esses pensamentos começarem a vir, então ele fala assim, a Terra está cheia de grandeza divina, né? Temos que olhar também para o que existe aí fora, né? Que eles estão nos mostrando. E existem... O sol, a natureza, tudo que existe aí, que também nos traz Deus mais perto, né? De nós. E aí ela fala aqui dessa enfermidade dela, né? Que o medo dela, que ela sabia das cicatrizes que ela tinha. Fala um pouquinho pra gente dessas cicatrizes, que eram cicatrizes da alma, então. Cicatrizes, não era no corpo físico. Não era no corpo, nem no corpo espiritual, né? Mas eram realmente aquilo que ela tinha dentro de si, que ela se sentia responsável por não ter feito de maneira positiva quando essas situações se apresentaram no passado, nas suas vidas anteriores, e lá se fortalecendo dos circundantes, conhecimentos que ela teve das oportunidades de trabalho, das realizações que ela teve lá no nosso lar, ela se fortaleceu e se sentiu curada daquilo. E quando ela se sentiu curada, ao mesmo tempo, quando ela voltou para cá, diante das dificuldades que poderia encontrar aqui, ela sabia que um pequeno rasgo, né, porque a gente traz isso na onde? Na consciência? Na tudo consciência, marcado? Está lá, né? Está tudo no subconsciente, né? Você tem o consciente e o como isso subconsciente. aparece para a gente? Vão aparecer nas situações da vida do dia a Nas dia, tendências do que a gente faz, se a gente não souber controlar. Exato. Se a gente é raivoso, se a gente é briguento, se a gente é inconsequente, né? Essas situações todas vão nos ser apresentadas para verificar se realmente, quando ela estava no plano espiritual e se sentia sanada, curada daqueles problemas, ela realmente, quando esses problemas se apresentarem aqui, como é que ela vai reagir? Né? E aqui ele fala, né, que o grande perigo são as tentações do egoísmo. Do egoísmo, exato. Isso é uma lição assim que
do Evangelho é impossível a gente esquecê-lo, né? Porque é tão importante, porque é o que a gente tem que lutar contra para poder ter sucesso na nossa vida espiritual, né? Não é na vida material. A vida material nos impulsiona a sermos egoístas para puxar para nossas brasas tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente almeja em situações materiais. E aí, quando a gente está nessa faixa vibratória, a gente está perto desses irmãozinhos ainda que estão muito próximos, então, e fica mais fácil o acesso deles. Você fica totalmente à mercê disso, porque você vai colocar o seu coração naquela fortuna, naquele tesouro que a traça corrói, né? E que só serve para você. E que não é distribuído para os outros. E aí volta-se ao egoísmo novamente, como foi colocado pela lição, né? Se a gente leva o nosso coração aonde a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça come, como o Evangelho nos diz, aí a possibilidade de frustração é muito grande e, consequentemente, vamos ficar patinando mais uma vez, né? Por isso que o Evangelho fala que é buscar as coisas de Deus, que as outras se lhe acrescentarão, né? Então a gente não precisa ficar sofrendo tanto por aquelas coisas que não vamos levar na nossa bagagem quando voltarmos para o plano espiritual, porque elas, na melhor das hipóteses, elas vão ficar aqui. Se não continuarem nos causando problema quando estivermos no plano espiritual, né? Edu, o ministro Genésio... O ministro Genésio, então é isso aqui que ele fala, assim, que é necessário pensar muito nisso. Dentro do nosso mundo individual, sim, cada ideia é como se for uma entidade à parte. Então, cada ideia do mal ou do bem vai ter um desfecho dependendo do alimento que nós estivermos dando. Se a gente não está alimentando as coisas do mal se apresentarão a nós e a gente rapidamente as elimina. Mas se nós estamos nessa vibração, a gente suga aquilo como uma esponja, né? Então aqui ele fala assim, alimentar os elementos do mal é construir base segura para os nossos próprios verdugos. Exato. Então nós chamamos eles. Nós os chamamos, nós damos, fornecemos a eles energia para eles nos derrotarem, né? E se sentirem felizes pelas frustrações que a gente vai... Tem pergunta, né? Boa noite. Quando nós dormimos, ao acordarmos no meio da noite, vemos um espírito dentro do quarto, esse espírito já estaria lá ou nós o trouxemos de algum lugar onde fomos durante a noite? E aí, dona Mari? A senhora que tem que explicar. Para nós. É assim, muitas vezes a gente traz de onde a gente vai, né? Durante o sono. Muitas vezes eles vêm nos acompanhando para a gente chegar bem. Então tem que ver como a condição desse espírito. Se era um necessitado que ainda precisava de mais cuidados, então que nós temos que orar, pedir para os nossos protetores para ajudá-lo, encaminhá-lo, né? Se for algum necessitado. Ou muitas vezes são os nossos mentores, aqueles guias onde a gente vai trabalhar junto, e que eles vêm, eles retornam conosco até que a gente possa acordar e ficar bem, né? A gente não fica solta não durante a noite. Alguém quer completar? Hein, dona Mari? Depois a senhora fala para nós mais um pouco. Akira? E a falta de trabalho na casa da prece? Como devemos proceder sem trabalhar? No meu caso, às segundas-feiras e aos domingos. Sinto falta.
Wilson, tudo bom? Nós também estamos sentindo a sua falta. Quer responder? Não, pode responder. Então, a gente aprende que nós temos que trabalhar no local que nós estamos e que este é um momento realmente de, em Sinais do Tempo, Kardec nos fala na Gênesis, que é uma batalha de ideias agora. Então, se nós não podemos estar trabalhando com as mãos em algum lugar, nós podemos estar trabalhando com as nossas ideias. É fazer isso que Genésio está nos explicando aqui, o ministro. É combater o tempo todo as ideias negativas e trocá-las por ideias boas. Todas as vezes que nós verificarmos alguém em necessidade, quer seja um pedido nos grupos, quer seja a gente até ver se estivermos assistindo alguma coisa, se ouvirmos uma conversa, nós que somos médiuns temos que trabalhar as 24 horas por dia. E é justamente isso que está acontecendo com a maioria de nós, dentro dos nossos lares. É uma batalha com a gente mesmo, com as nossas ideias, em sanar, em tentar descobrir o que nós podemos fazer com aquilo que está nos acontecendo. Abre o Evangelho, estuda, como ele disse, instruí-vos, né? Para poder entender qual é a melhor forma de você ajudar alguém estando ainda dentro da sua casa, sem necessidade de ir em algum lugar. Tem mais perguntas? Então, acho que estamos no nosso horário. As considerações finais do Dudu. As considerações finais. Primeiro, agradecer a essa maravilhosa Casa da Prece, mais uma vez, porque é gratidão sempre e eternamente levar no coração esse amor que eu tenho recebido aqui, esse apoio, esse entendimento e essa ajuda que eu recebo de todos os companheiros. Muita saudade de todos, o nosso grupo de segunda, como o Wilson agora estava falando, é muito importante, mas a gente pode realizar com aqueles que são os mais importantes da nossa vida, e os maiores, que a quem mais devemos muitas vezes, que são os nossos familiares. Trabalhar com eles, orientá-los, ajudá-los, usar o Evangelho na sua plenitude. A paz vai fazer parte do nosso coração se isso acontecer. E tudo que nós aprendemos nessa lição, o fundamental para mim é aquilo que a dona Laura estava com receio, mas que o governador veio lhe trazer a palavra verdadeira. Esqueça o egoísmo e trabalhe em benefício dos outros, porque nós vamos lhe favorecer para que isso aconteça na sua vida. E na vida de todos nós é assim. Não só da dona Laura, que é um espírito bastante evoluído, muito mais do que a gente possa imaginar, e o governador foi levar essa palavra a ela. É isso que me leva, que eu levo no coração dessa lição, que me foi dada a oportunidade de E se fizermos isso, haverá festa lá no nosso retorno? Não sei no meu, mas no seu talvez Se seja. fizermos isto que o ministro está falando, combatermos tudo isso. Se nós seguirmos o exemplo da dona Laura, isso né? Se ela recebeu, por que a gente não vai poder receber, né? Então Eu só vamos fiz a trabalhar, brincadeira né? para não ficar tão triste. Você sabe que eu gosto de fazer uma brincadeira, né, Deus? Mas se nós fizermos, com certeza estaremos na condição da dona Laura quando da próxima vez voltarmos ou passarmos no portão do nosso lar. Isso mesmo. Muito obrigado. Então já vamos agora encerrando os nossos estudos dessa noite, agradecendo a todos estes seres que nos proporcionaram os ensinamentos, que nos trouxeram e nos deram a oportunidade de aprendermos mais um pouquinho
no exercício da nossa caminhada terrena. E assim, mais uma vez, vamos unindo os nossos corações em muito amor, unindo-nos à equipe espiritual, e vamos até o Mestre Jesus. E junto a Ti, Senhor, o nosso agradecimento, a nossa gratidão pela vida, por estarmos aqui neste momento, e Te oferecemos os nossos corações, pequeninos ainda em aprendizado, mas cheio de boa vontade. E rogamos que junte ao seu coração misericordioso e possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todas as criaturas, onde quer que estejam. Rogamos, Senhor, que ilumine as mentes de todos os governantes para que busquem a paz, que possas abençoar e proteger o nosso Brasil, nossos governantes, todo o povo brasileiro, e que essa sua proteção, onde tantos aprendemos sobre a solidariedade, possa se estender a todo o planeta Terra, para que possamos agir como irmãos nesta grande fraternidade universal. E assim, Mestre, também Te rogamos por todos aqueles nomes que se encontram em nossos grupos de oração, por todos aqueles doentes do corpo e do espírito, que as suas bênçãos possam chegar até eles em forma de um lenitivo para as suas aflições. Rogamos que abençoe todos aqueles que se encontram em dificuldades pelas ruas, no frio, na fome, que os anjos do seu amor possam chegar até eles, levando o lenitivo do corpo e da alma. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão na batalha diária, no enfrentamento com as situações que o nosso planeta apresenta. Que também possas abençoar todos os mentores, amigos, todos os seus mensageiros que se encontram aqui na Terra, nos ajudando nestes momentos. Rogamos, Mestre, por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, trabalhadores, assistidos, por todos nós, tão necessitados que somos ainda do corpo e da alma. E rogamos pelos nossos vizinhos, amigos, familiares, pelos nossos lares, para que a bondade, o equilíbrio, a paciência e o amor estejam sempre presentes. E rogamos, Mestre, por nós mesmos, para que possamos ter entendimento e buscar a força necessária para seguir contigo. E que nas lições do seu Evangelho de amor possamos caminhar com passos fortes e seguros. E assim te rogamos, Senhor, que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
Boa noite a todos. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Boa Certo? noite.